Então eu estava me contando essa história e eu estava pensando, por quê e para quê? São as duas perguntas que mais nós fazemos quando escutamos uma história de uma infância, de uma vida de uma pessoa. Num certo momento eu falei para ela assim, fulano, tu acredita em reencarnação? Ela falou, claro, acredito, eu sou médium, no centro espírita, eu trabalho, claro que eu estou aqui para fazer a psicoterapia reencarnação, claro que eu acredito. Eu falei, que bom, então podemos falar livremente sobre a reencarnação? Podemos. Mas falar livremente não é teoria, é prática. Tá? Bom, a partir da próxima sessão, se você quiser, e ela quis, depois eu vou contar com vocês o que aconteceu, os teus mentores espirituais podem começar a mostrar vidas passadas, pode até te mostrar, pode até te ajudar a recordar quando tu estava lá no período intervidas, co-criando essa infância, pedindo esse pai, pedindo para vir a segunda mulher, o teu irmão, que lá em cima tu e o teu irmão eram dois espíritos. E vocês decidiram, Deus referendou, que ele viria primeiro como homem, aí chama-se o mais velho, e você viria como a segunda, como a mulher, aí chama-se a segunda. Tu pode tu lê, não sei como é que eu usei os termos, tu pode me explicar ou me dizer por que tu pediu para passar por isso? E ela me olhou e falou assim, a gente pede, né? A gente pede, mas é sempre para o nosso bem. Só que a gente reencarna e esquece. E quando a gente esquece, a gente cai ou na mágoa, ou na raiva, ou nos dois sentimentos, que é o teu caso. Mas tu pode me explicar assim, por que tu pediu para passar por isso? Ela falou, não. Como é que eu posso saber? Eu falei assim, ó, como é que tu pode saber e te garantir que tu vai saber? Depois eu quero falar muito sobre a nossa ética na regressão. Tá? Eu não posso garantir nada. Porque a nossa regressão ela é totalmente comandada pelos mentores espirituais. O que podemos fazer é, a partir do próximo encontro, você vem aqui, deita nessa maquinha, eu escureço um pouquinho o ambiente, boto uma musiquinha de relaxamento, te ajuda a entrar em meditação, não usamos hipnose, não comandamos a pessoa, não direcionamos a regressão, tipo assim, vamos saber por que você pediu esse pai, vamos encontrar a causa da fobia de lugar fechado, vamos saber de onde é que vem essa enxaqueca, vamos saber por que tem essa depressão. Nós não fazemos, essa é a nossa ética, que permite que a gente concilie regressão com a lei do esquecimento, que parece que é algo totalmente inconciliável. Como é que eu vou conciliar a regressão com a lei do esquecimento, se a lei do esquecimento é para não lembrar? Como é que a regressão pode conciliar com a lei do esquecimento? Aí, fazendo um pequeno parênteses, no Livro dos Espíritos, na questão 399, palavras de Allan Kardec, eu não sei exatamente as palavras, mas palavras de Allan Kardec, ele diz, os Espíritos dizem que o Espírito, quando reencarna, esquece seu passado, porque não é para lembrar. Mas em condições especiais, quando não é a serviço da curiosidade, e quando o comando está no mundo espiritual, aí é permitida a recordação. E esse tipo de regressão, que é uma regressão da nossa escola, mas que infelizmente não é a regressão habitual no Brasil e no mundo, porque a regressão habitual é comandada pelos terapeutas e a nossa é comandada pelos mentores, a nossa regressão é referendada pelo próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. E essa é a nossa ética. Aí ela quis fazer as regressões, que são as sessões de telão, terem mundo espiritual aqui na Terra. Mas antes eu falei para ela assim, Fulana, tu já pensou que tu poderia ter vindo como o primeiro e ser o homem, o mais velho, e aí tu seria o favorito do teu pai, tu seria valorizado, tu estarias trabalhando com ele, e o teu irmão, que é o mais velho, poderia ter vindo como a segunda e ser mulher e estar passando por toda essa discriminação. Tu já pensou que quem poderia estar aqui seria não tu, mas o teu irmão? Está entendendo?
ela falou, é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, reencarnacionista, mas não colocava a reencarnação na sua história. Então, acreditar em reencarnação é o primeiro degrau. O segundo degrau é pegar a reencarnação e colocar na sua história uma sugestão, começando na infância. Esqueçam assim tudo que vocês já entenderam, já interpretaram, já pensaram a respeito da sua infância, que geralmente é ou vitimação, ou rejeição, ou indignação, ou raiva, ou inconformidade, ou eu não merecia, ou porque comigo, ou esqueçam tudo. E pensem assim, um dia deitem ou sentem num lugar assim confortável, silencioso, façam uma meditação, sintonize com seus mentores e peçam ajuda espiritual para vocês entenderem por que vocês pediram, precisaram essa infância. Esse é o começo da grande mudança que a gente faz com as pessoas durante o curso e também durante o consultório. Claro que quem for aluno vai fazer primeiramente em si, consigo. Porque a gente só consegue se tornar um psicoterapeuta reencarnacionista depois que a gente faz essa grande transformação. Mas essa grande transformação não é uma transformação interna, não é uma reforma íntima já, porque isso não existe. Reforma íntima já não existe. Isso leva várias encarnações, séculos ou milhares de anos. Então a transformação, ela não é aqui da reforma íntima. A transformação é no raciocínio, é naquilo que nós chamamos de versão persona e versão espírito. O que quer dizer versão persona? Por exemplo, Elizabeth, se fosse consultar comigo, depois fazer um curso, não sei, e eu pedisse para tu falar a teu respeito, da tua vida, das pessoas, a infância, agora talvez tu já ficasse meio assim, né? Mas sem saber de nada disso, tu me contaria o que a gente chama de versão persona. Tipo, eu chamava a versão Elizabeth. Eu nasci numa família assim, nós éramos muito ricos ou muito pobres, eu era a mais velha, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a oitava, e meu pai era assim, 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 minha mãe era assim, 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 e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e minha vida. Ou seja, a pessoa está me contando a sua infância e a sua vida segundo a versão da sua persona. Essa versão da sua persona eu posso garantir em 100% dos casos está absolutamente errada. Quando é que muda a versão persona? Quando a gente desencarna, chega no mundo espiritual, entra num grupo de estudos, nós podemos estar agora no mundo espiritual, todos já desencarnados, e algum mentor se aproxima e diz assim, quem quer assistir o telão? Aí alguém fala, eu quero. Eu falo, tem coragem? Tenho. Então, se prepare. Aí começa a mostrar encarnações passadas. E aí lá no telão, a gente começa a ver uma vida passada, que os mentores estão mostrando. Uma outra vida passada, uma outra vida passada, uma outra vida passada. E vai ver vidas passadas. A terapia de regressão clássica, como ela começou e continua até hoje com várias escolas, ela tem uma finalidade, que é tratar sintomas focais. Fobia, pânico, depressão e dores físicas crônicas, por exemplo, é essa a finalidade. Para a psicoterapia reencarnacionista, toda pessoa que vier fazer um curso, toda pessoa que vier fazer um tratamento no consultório, tem que se submeter às regressões. Por quê? Porque as regressões são as sessões de telão. Então, se eu perguntar para vocês assim, em português curto e grosso, vocês querem ver o telão depois de morto ou agora vivo? Curto e grosso, né? Sou gaúcho também, né? Tem que ver, né? Vocês vão dizer, eu quero ver agora. Eu digo, eu me incentivo, se fosse você, ia querer mesmo, porque eu já vi, e muita gente já viu. Você chegou a ver bem o telão, porque para ver o telão
tem uma característica obrigatória. Quem é que comanda o telão no mundo espiritual? Os seres espirituais. Os mentores, os amparadores, não são os dirigentes do mundo espiritual, são eles que comandam o telão. Para a regressão aqui na Terra ser similar ao telão, o que isso exige? O comando tem que ser de quem? Do terapeuta ou dos mentores? Dos mentores. Dos mentores. Essa é a nossa regressão. Agora, não querendo criticar e também não querendo se bancar o soldadinho do passo certo, não é isso aí. Grande parte das escolas de terapia da regressão no Brasil e no mundo, quem comanda a regressão é o terapeuta. No nosso caso, não. Então, assim, se alguém chega e diz assim, eu vim aqui porque eu tenho fobia de lugar fechado e fobia de altura. A gente vai conversar, fazer a primeira consulta, depois fazer uma reconsulta, ou já marca a sessão de regressão, que já podemos começar a chamar de sessão de telão. Quando começa a sessão, o que a gente ajuda a pessoa a fazer? Uma meditação, uma elevação da frequência, mas a gente não conduz para, assim, por exemplo, vamos encontrar a fobia de lugar fechado, vamos saber de onde é que vem o medo de altura. E muito menos, quer dizer, nunca, vamos entender o que tem entre tu e teu pai, vamos saber por que teu filho te odeia, vamos saber que relação tem entre tu e a tua ex-mulher, ou isso nunca. O que a gente faz? Independentemente do motivo da consulta, da queixa da pessoa, o que ela quer tratar, o que ela quer melhorar, o que lhe incomoda, independentemente disso, o tratamento vai se caminhar muito para isso. Embora a psicoterapia é muito maior do que a regressão. A reencarnação é muito maior do que a regressão. Mas na hora da regressão, o nosso procedimento é único, é um só. É a pessoa deitar, fazer uma meditação, elevar a frequência. Vocês vão aprender, os que forem fazer o curso, vão aprender a fazer todo esse procedimento. Nós não conduzimos, não direcionamos, não ensinamos, nada. Nós estamos ajudando a pessoa a elevar sua frequência para ir entrando em sintonia mais fina com os seus mentores. Dali 10, 15, 20 minutos, os mentores que já escolheram que vidas ela vai acessar, oportunizam a vida, aquela vida lá. E a pessoa começa a falar, eu estou vendo, é uma cidade, ou é um deserto, ou é um navio, ou estou vendo uma criança, ou é uma guerra. Bom, começa a contar uma história. Começou a sessão de telão. Quem é que decidiu que ela ia ver aquela vida? Eu ou o mentor? O mentor. Então isso não é sessão de telão? Isso não é ético? Isso não combina, só para comentar, isso não combina com a questão 399 do Allan Kardec no Livro dos Espíritos? Não combina? É a mesma coisa? Só que as pessoas não sabem ainda. Então elas colocam a terapia de regressão tudo no mesmo saco. A regressão não. Calma. Tem regressão, tem regressão, tem regressão, tem regressão. E tem a nossa regressão, que ela é diferente, ela é especial. Aí, quando a pessoa começa a relatar aquela encarnação passada, nós ajudamos a pessoa dizendo palavras bem corriqueiras como sim, continuo, depois, não perguntamos o nome, o século, não incentivamos o reconhecimento de pessoas, quem é essa pessoa que está te estuprando, quem é que está te matando, não fazemos, porque isso é uma infração kármica. Depois eu posso até contar uma história minha pessoal para vocês sobre isso, seríssima, seríssima. A gente não faz nada disso. Nós somos absolutamente neutros. A partir do momento que começa a regressão, nós entregamos totalmente o comando para o mundo espiritual e nós somos auxiliares. Apenas auxiliares da recordação fiel. A pessoa, lembra que eu falei que é sessão de telão? O que aparece na sessão de telão? Como é que foi exatamente? É isso? Como é que é a nossa regressão? É exatamente isso mesmo. Então ela conta aquela vida passada, recorda a vida, recorda a morte, recorda o desencarne, recorda a subida para o mundo espiritual,
recorda a estadia no mundo espiritual, daqui a pouco ela está recordando o grupo de estudos que ela frequentou, daqui a pouco ela está recordando um insight que ela teve, daqui a pouco a pessoa está recordando uma frustração que ela teve em relação ao que ela não fez naquela vida passada. Isso tudo é passado, tudo é recordação. Daqui a pouco ela encontra um ser espiritual e começa a receber conselhos, ou para ela enquanto espírito, ou para a vida atual, e aí já não há mais regressão, aí já é uma sessão de orientação, mas claro que nós permitimos. Acontece também com bastante frequência tratamentos que as pessoas recebem, ou é uma recordação de um tratamento, ou recebe um tratamento ali na ocasião. Ou seja, a nossa regressão tem essas características. Além da ética, não é uma regressão para vidas passadas, não. É vida passada e período intervidas. Até todas as ressonâncias daquela vida passada terem passado. E depois que a gente chega lá no mundo espiritual, gradativamente tudo vai passando. As dores vão passando, a tristeza vai passando, a mágoa vai passando, a vaidade vai passando, a sensação de inferioridade vai passando, a solidão vai passando, tudo vai passando. Até chegar naquele ponto que eles chamam de ponto ótimo. O que é ponto ótimo? Quando a pessoa já está recordando que já ficou um tempo lá no mundo espiritual, chamado período intervidas, já está convivendo com as pessoas, participando, estudando, trabalhando, ajudando, programando essa próxima encarnação. Aí a gente aguarda até o momento em que a gente vê que terminou, ou a própria pessoa diz assim: meus mentores estão me dizendo que por hoje era isso, para mostrar de quem é o comando. Bom, aí nós terminamos e abordamos um pouquinho o que pode acontecer entre os mentores decidirem que acabou aquele momento, mas querendo